Fala galera, e aí, como vocês estão? Tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo hoje, trazer novamente curiosidades sobre mercados automotivos, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os carros da Coreia do Norte e muita gente gostou, né? O pessoal aí deu bastante visualização, mostra que as pessoas têm muita curiosidade. E então eu decidi fazer um vídeo sobre os carros soviéticos. Porque eu acho que até tem menos material na internet, assim, no aspecto de YouTube, em relação a isso, dos carros soviéticos, do que da Coreia do Norte, né? Claro que assim, quando eu fiz o vídeo da Coreia do Norte, eu pesquisei em tudo, pessoal. Virei a internet do avesso, em site internacional, então quase tudo que tinha, né, que não era muita informação, eu tentei compilar num vídeo, né? Por isso ele ficou até um pouco extenso, mas era aquilo ali. Agora, já da União Soviética, é bastante informação que a gente tem. Lógico, a União Soviética teve uma indústria muito mais próspera, até por ser uma nação muito maior, ter se envolvido em guerras, etc. Então eu decidi fazer uma playlist, né? Uma playlist explicando aos poucos aí cada coisa, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, porque é muita informação. Já peço para você dar um like, se inscrever para dar uma mão para nós, porque, cara, de fato, eu pesquiso muito para chegar nessas informações. E como que eu cheguei nas informações que eu vou passar para vocês? Muita coisa é documentação histórica, que a gente até já conhece, né? E eu fui muito pesquisar em fóruns de carros soviéticos, em fóruns da própria Rússia, né? Então, pessoas que estão lá contando como que era, porque viveram aquilo ali. Evidente que eu não sou dono da verdade, então eu posso errar aqui em várias coisas e me corrijam por gentileza. Aliás, sempre que puderem, escrevam aí nos comentários os próximos vídeos que vocês querem ver, as dúvidas que vocês têm. Mas eu estou dizendo isso para que, caso alguém veja uma informação que diga, isso aí é bobagem, nem era assim, foi o que eu vi com base em proprietários russos, tá? Foi pesquisa minha em sites de lá, beleza? Outra coisa, pessoal, isso aqui não é um canal de política, tá? Que é um canal de carros, só que, eventualmente, que uma hora ou outra esse assunto vai cruzar, porque a União Soviética está totalmente envolvida em questões de ideologia, né? Então é isso aí, pessoal, vamos lá, bom vídeo, bora lá! E para começar, pessoal, vamos dar uma noção básica, né? O que era a União Soviética? Um bloco, né, econômico, militar, etc., que começou com 15 nações lá em 1922 e durou até 1991. Foi muito extenso esse período em que essas nações trabalharam unidas e sempre tinha uma liderança na frente. O período que as pessoas mais lembram da União Soviética vai ser sempre o período de Stalin. Justamente porque o Stalin foi quem teve na frente da Segunda Guerra Mundial e, enfim, por toda a maneira peculiar que ele tinha de governar o país, ele acabou se tornando o mais famoso. Mas lógico que depois vieram vários outros líderes que tiveram, né, importância, tanto que até hoje a Rússia é uma nação extremamente respeitada a nível mundial, né? Então basicamente era isso. Como eles rejeitavam quase tudo do capitalismo, lá dentro as coisas não funcionavam como era pra gente. E muita coisa parece até estranha para nós, né? Mas era a maneira que eles viviam lá. E eu preciso primeiro então explicar para vocês como que você fazia para comprar um carro na União Soviética. Porque não era como no mundo capitalista ocidental que você juntava o dinheiro e ela comprava. Lá você tinha que ter os contatos certos para conseguir um veículo. Antes da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética praticamente não tinha indústria de veículos voltado para o consumidor final. Os veículos que ela tinha, normalmente eles eram dados de presente pelo governo soviético, normalmente para aquelas pessoas que se destacavam, fosse por ser um bom engenheiro, fosse por ser um alto comandante militar, por ser diretor de uma estatal que trabalhava com parte militar e aí, né, tinha uma grande relevância, enfim. Era muito difícil você conseguir veículos naquela época, né? O dinheiro era curto, e se a gente pensar no próprio Brasil, né? Vamos imaginar lá, 1930, 35, quem que tinha um carro? Na verdade, quem que tinha uma bicicleta, né? Já era difícil ter uma bicicleta nessa época, imagina ter um carro. Então era difícil para todo mundo. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um veículo que era baseado no Opel Kadett, porque o Stalin gostava muito do Opel Kadett. Inclusive isso vai render um episódio aqui, porque ele quis de toda maneira que fizesse um carro igual ao Opel Kadett para ele, que ele era fã. E aí o que acontece? Eles tentaram fazer um carro que fosse mais ou menos como foi o Fusca, né, a nível da Alemanha, né? Então um veículo que fosse popular, que fosse para o povo. Só que na sequência a União Soviética acaba entrando na guerra com toda a força ali, né? E então eles têm que adiar todos esses planos, porque na verdade quando um país está em guerra, normalmente
todas as fábricas vão para o esforço de guerra, né? Nos Estados Unidos mesmo, as fábricas da Ford, as fábricas da GM, etc., eram quase que todas convertidas no esforço de guerra para produzir tanques, armamento, etc. Então nenhum país produzia carros assim durante uma guerra, né? Uma coisa importante, pessoal, esse vídeo tem o objetivo de falar para vocês dos carros que eram para ser vendidos para as pessoas comuns. Tá? A indústria militar soviética sempre foi muito forte, então no aspecto assim de que a produção deles ela era muito grande, só que voltada para o aspecto militar, né? Caminhões, tratores, veículos que faziam infraestrutura, blindados, né? Só para vocês terem ideia, teve épocas assim de auge que os Estados Unidos tinha tipo 12, 13 mil blindados, né? Tanques de guerra, vamos dizer assim, enquanto a União Soviética tinha 60 mil. Então eles produziam muito, mas muito voltado para o militarismo por um problema bem específico. Primeiro que a União Soviética era muito grande, né? Veja hoje, a Rússia, mesmo já tendo desmembrado da União Soviética, ela tem muitas fronteiras e aquela região ela sempre foi muito conflituosa. Inclusive a Rússia hoje tem territórios autônomos dentro do próprio país, né? Então, por ter todo esse aspecto de conflitos, eles produziam muito, mas muito voltado para o aspecto militar. Quando termina a Segunda Guerra, é que de fato aí, até eles se levantarem, né, vai começar um mercado de veículos, mais ou menos um mercado de veículos, para o consumidor final, né? Lá nos Estados Unidos, o que os americanos estavam fazendo? Quando acabou a guerra, as fábricas americanas, elas voltaram a produzir veículos, e foi um boom de vendas, porque todo mundo queria veículos e não se dava conta da produção, chegou a inflacionar o mercado. Porque todas aquelas indústrias que até então tinham se voltado para produzir aeronaves, etc., elas acabaram voltando a produzir veículos e a população queria carros. Na União Soviética, aos poucos isso vai acontecendo, mas bem devagar ainda. A maneira mais fácil que você tinha de conseguir um carro na União Soviética era ganhando um na loteria. E quando eu digo isso, eu não estou brincando, para você ter ideia de quão difícil as coisas poderiam ser para você ter um carro lá. Inclusive, quem ganhou um carro na loteria foi a mãe do Vladimir Putin. Em 1972, ganhou um Zaporozhets 968, que inclusive ele conserva com muito carinho até hoje. Позже Владимир Путин покажет свой первый автомобиль заокеанскому коллеге Бушу-младшему. А затем даст совет журналистам, как завести ЗАЗ в мороз. E que eu tenho certeza que ele pode deixar dormir do lado de fora da casa com a chave dentro, que ninguém vai mexer. Apesar que se eu fosse Putin, eu acho que eu andava dentro de um tanque de guerra na rua. Hein? Primeiro que me fechasse, já enlouquecia. Enfim, essa era a maneira mais fácil. As mais difíceis, cara, agora é que você vai ver como a coisa complica. Senta que a história é longa. Primeiramente, você teria que chegar até a empresa que você trabalhava, a indústria, todas eram estatais, né? E dizer que você tinha o objetivo de comprar um carro, que você queria. E aí, então, eles iriam analisar quem era você, cara. Iam ver se você era um cara legal, como que era o teu histórico enquanto trabalhador, inclusive esse negócio de funcionário do mês, etc. Tudo isso contava. Se você era ligado ao Partido Comunista, se você tinha problemas sociais, ou se você era engajado, se você conhecia bem os ideais do comunismo. Caso eles vissem que você de fato era um cara assim, você estava apto então para entrar numa fila por veículos. Veja bem, até eles analisarem tudo isso, normalmente já tinha passado um ano do momento que se dizia que queria o carro. Aí depois de um ano você recebia dizendo que você pode comprar um veículo, você vai entrar na fila dos veículos. E aí você entrava nessa fila, e essa fila durava entre 7 e 10 anos, mais ou menos, para que você chegasse, né, até o dia de você então comprar esse veículo. Agora, não quer dizer que você compraria, porque veja bem, as cotas de veículos, elas eram dadas para indústrias de tempos em tempos, né? Todo ano o governo decidiu uma cota de veículos que ia para as indústrias. Essa cota não era igual para todas as indústrias. Ela dependia, por exemplo, da onde que a indústria estava. Se ela estivesse no interior era muito mais difícil. E de qual parte que ela estava trabalhando, no que ela trabalhava. Por exemplo, uma indústria ligada à área militar, normalmente ela recebia uma cota de 5 a 6 carros por ano para os seus funcionários.
Já um médico, por exemplo, o Partido Comunista não considerava assim, nossa, alguém que tinha que estar na prioridade da fila. Então, se você estivesse numa indústria ligada à área militar, você conseguiria mais rápido, mas mesmo assim muito demorado para os nossos padrões. Então você estava lá numa indústria militar, você queria um veículo, você se candidatava, um ano depois eles diziam que beleza, você podia comprar o carro, então você entrava numa fila que durava de 7 a 10 anos. Por quê? Porque antes de você tinha muita gente na fila, como eram 5, 6 carros por ano, né? E aquela coisa. Só que tinha um problema nessa fila. É óbvio que tinha um problema nessa fila, porque quem que vai estar primeiro na fila? Os mais ligados à chefia da empresa, né? Os mais ligados, os mais próximos do partido, etc. Então, você nem sempre poderia chegar tão rápido, mesmo que estando numa indústria militar. Além disso, haviam pessoas que burlavam a fila. De que maneira? Com propina, cara. Normalmente pagando 30% do valor do veículo em propina para poder furar essa fila. Isso daqui dá uma cadeia. Né? Ou, por exemplo, pessoas que estavam ali, veteranos de guerra. Veteranos de guerra, eles tinham uma prioridade na fila para ter veículos. Às vezes conseguiam, assim, 2, 3 anos até trocar de carro. Mas haviam pessoas que estavam em condições piores. Aquelas que não podiam possuir um veículo. Por exemplo, os aposentados. Porque na condição deles, na cabeça deles, funcionava assim, bom, quem presta serviços à pátria? O cara que trabalha numa mineração de minério de ferro. Então ele pode ter um carro. Um aposentado já não presta mais serviços. Era mais ou menos essa a questão que eles viam. Claro que se você fosse alguém que se destacasse nos moldes daquilo que a União Soviética gostava, por exemplo, se você, grandes esportistas, grandes engenheiros, generais com honras de guerra, grandes cantores que faziam sucesso internacional, né, a partir da União Soviética, cineastas, bailarinas da União Soviética, todos esses tinham prioridade. Normalmente eles ganhavam até veículos, né? Mas eles podiam, inclusive, importar carros de fora, carros estrangeiros. Porque eu já vou chegar lá e vocês vão ver que os carros soviéticos não eram bem um exemplo de durabilidade, né?